todos, aqui é o professor André Figueiredo, professor de Geografia, e hoje a gente vai trabalhar um pouquinho, os países emergentes, É uma aula do terceiro ano, módulo 10, capítulo 30, Então, dando sequência aí, a gente vai trabalhar um pouquinho, falar um pouquinho dos países emergentes, E para a gente entender, na verdade, o que é um país emergente, eu trouxe essa foto, Essa foto é a foto do planeta, nosso planisfério, o nosso planeta visto, durante a noite, uma sequência de fotos que acabou formando, obviamente, essa imagem, E quando a gente trata dos países emergentes, essa foto reflete muito, a ideia do que nós temos como países emergentes, Na verdade, o próprio termo emergente, ele representa os países que estão em crescimento, em fase de crescimento, em fase de desenvolvimento, desenvolvimento econômico, tá? Então, por que essa foto ela representa muito bem para a gente a classificação, desses países como emergentes? Se a gente analisar, de modo friamente, o que a gente percebe? A gente percebe que as luzes, a maior concentração, a área mais iluminada está quase que completamente no hemisfério norte, ok? Então isso já nos induz a pensar o quê? Que obviamente o consumo de energia ele está ligado à qualidade de vida, Está ligado justamente ao consumo. Tá? Então, por conta disso, a gente já tem uma ideia de que a parte norte do planeta, ela consome mais, tá? E consumir mais, obviamente, é reflexo, de renda, de concentração de renda, tá ok? Então, a parte no hemisfério sul, até que aparecem algumas áreas em destaque, iluminadas, mas não se compara necessariamente à parte norte, ok? Então, essa é uma ideia que a gente tem, tá bom? Então, para a gente comparar, essa é uma classificação muito comum, da divisão norte-sul, Embora essa divisão ela não seja, vamos dizer assim, via da regra, ela não define, não é definida pela linha do Equador, A linha do Equador não serve de critério para definir essa divisão norte-sul. Ela, na verdade, é uma linha sinuosa, Ela vai lá, volta, vai lá no hemisfério norte, depois ela desce aqui, vem no hemisfério sul. Então, essa divisão norte-sul, ela é uma linha sinuosa, tá ok? Por quê? Porque essa classificação, ela não é via da regra, que todos os países do norte são ricos, nem todos os países do sul são considerados pobres, tá ok? Então a gente tem aqui, a Austrália, e a Nova Zelândia como sendo países do hemisfério sul, mas que são considerados países ricos, desenvolvidos, ok? Então essa é uma das classificações que a gente tem nessa divisão aí norte e sul, tá bom? Então, para a gente compreender os países emergentes, tá bom? Quando a gente fala de países emergentes, a gente tem que falar também do grupo dos países ricos, A gente tem algumas designações, que representam esse conjunto de países, O G7, o grupo dos 7 países mais ricos do mundo aqui, estão eles aqui representados através das suas bandeiras, E temos o G8, O G8, na verdade ele é o G7 mais, um país, que é a Rússia, somado à Rússia. Então o G7 é o grupo dos 7 países mais ricos do mundo, somado à Rússia virou o G8. Ah, professor, mas a Rússia não é considerada um país desenvolvido. Não, tudo bem, mas devido à sua herança geopolítica, lá da União Soviética, o poder bélico que a Rússia tem até hoje, convenhamos, é melhor ter a Rússia do meu lado do que contra mim. Então ela foi convidada a participar do G8, sendo que recentemente alguns, vamos dizer assim, contratempos fizeram com que a Rússia fosse afastada do G8, a Rússia teve um conflito, pela Península da Crimeia, Então isso acabou fazendo com que a Rússia
fosse temporariamente afastada do G8. Então o G8 hoje ele está, né, meio que, vamos dizer assim, fora da moda, né? Então voltou a ser o G7, né? Porque a Rússia realmente ela foi afastada por essa questão geopolítica, né? Temos o G20, né? Que são os países que estão em desenvolvimento, né? O G20, tá? E recentemente nós temos a designação do BRICS, né? Que na verdade era BRIC, né? E depois entrou esse Szinho aqui, né? Da África do Sul. Na verdade, BRICS representa o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, né? O Brasil, África do Sul, Índia, China e a Rússia, né? Representado nesse mapa aqui, né? O BRICS ele representa os países emergentes que tanto a gente conhece, tá bom? Então vamos lá, conhecer um pouquinho, né, de cada um desses países. Não adianta a gente querer aprender tudo aqui, porque a gente está fazendo, na verdade, um pequeno resumo, né? Aqui nós temos a Rússia, né? A Rússia, né? A imensa Rússia, né? Um pouquinho da história da Rússia, a gente começa lá com 1917, tá? A gente está falando aqui da Revolução Russa, né? Da implantação do socialismo, né? Do Engels, do Marx e tudo mais, tá? Depois, em 1922, nós tivemos a formação da União Soviética, né? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, na verdade formado pela Rússia e mais 14 países, tá? Dentro desse contexto, né, após a Segunda Guerra Mundial, nós temos início aí a Guerra Fria, né, que a gente já conhece bastante, né? A gente já estudou bastante a Guerra Fria, a oposição entre o capitalismo e o socialismo, né? Os Estados Unidos versus a União Soviética, né? Esse período, esse conflito ideológico foi de 1945 e foi terminando lá por volta de 1991, né? Então, quando há a fragmentação da União Soviética, né? A União Soviética deixa de ser aquele agrupamento de países, né? E num dado momento se vê isolada, tá? Isolada até certo ponto, porque não demora muito, né? Os países antigos membros da União Soviética, excetuando 3 países, eles acabam se unindo novamente, né? Porque eles perceberam que isolados, sozinhos, não teriam como sobreviver. Então, sob o domínio ainda da Rússia, esses países formam a CEI, a Comunidade dos Estados Independentes, tá? Então aí eles conseguem sobreviver e aí a Rússia entra num destaque, né, no cenário geopolítico mundial, né? A Rússia ela ganha destaque, notoriedade, por quê? Porque a Rússia, além de ser um grande exportador também de commodities, é na verdade um grande exportador de energia, né? A Rússia fornece energia para a Europa, né? Dizem inclusive que cerca de 60% de toda a energia consumida na Europa é proveniente da Rússia, né? Ou passa pela Rússia. Daí a importância lá da Crimeia, não é isso? Que gerou tanto problema lá, ok? O outro país, na verdade, é a China, né? O gigante, né, do Extremo Oriente, aí, a China que vem despontando, né, como a segunda economia mundial, e se é que já não é a primeira, né? Mediante a essa questão da pandemia, né, do coronavírus, né, o Covid-19, né, a gente já nem sabe mais, né, a gente nem tem mais um ranking, nem um critério do IDH, nem de crescimento econômico, né? A China que vinha crescendo era o segundo, a gente nem sabe, né? Vamos ter que aguardar muito, porque tem muita coisa ainda para acontecer, né? Quando a gente fala da China, a gente tem que lembrar lá de 1949, né, da Revolução Comunista, né, influenciada aí pelo regime soviético. A China se torna comunista em 1949, né? O governo Kuomintang, os nacionalistas, acabam sendo expulsos, né, pelo governo comunista, acabam sendo expulsos. E aí surge a liderança do Mao Tse-tung, né, o líder da revolução, né? A figura do Mao Tse-tung promove grandes reformas no país, tá? E principalmente expulsando os nacionalistas para o litoral, tá ok? Isso aí é uma outra historinha que a gente vai aprender mais lá na frente, tá bom? Com a morte de Mao Tse-tung, em 1976, né, assume Deng Xiaoping, né? O Deng Xiaoping foi o cara modernizador, né? Foi o cara que levou a China, né? Lembrando que a China foi um país que se manteve fechado durante muito tempo, né?
ao mundo ocidental. E o Deng Xiaoping foi o cara que modernizou a China. Modernizou como, né? O Deng Xiaoping se aproximou do mundo capitalista, né? Por quê? Porque ele implantou isso aqui, ó, socialismo de mercado. O que significa isso? Significa que, do ponto de vista político, a China ainda é um país socialista, um país comunista, né? Mas do ponto de vista do mercado, ele se aproxima do capitalismo. Isto é, a China é um país com dois sistemas, né? O socialismo e, do ponto de vista econômico, se aproxima do capitalismo, tá ok? Essa foi uma grande jogada do Deng Xiaoping que promoveu o crescimento chinês, ok? A China criou as chamadas ZEEs, Zonas Economicamente Especiais, que são como se fossem distritos industriais, né, implantados no seu litoral, onde ali, somente ali, extremamente ali, né, é que são permitidos, né, a entrada de capital estrangeiro, de empresas estrangeiras, né, são as chamadas ZEEs, Zonas Economicamente Especiais. Tá, okay? Então, é assim que a China se desponta para o mundo como uma economia, né, uma economia vibrante, vamos dizer assim. Tá? A Índia, né? A Índia também pertence aí ao grupo dos países emergentes, né, que foi também colônia inglesa, né, se tornou independente em 1947, né, despontou nesse processo aí a figura do Mahatma Gandhi, né, o líder político, né, e vamos dizer assim, um líder religioso, né, que fez com que a Índia se tornasse independente. Tá? A Índia, ela apresenta até hoje um problema territorial, né, com a região da Caxemira aqui ao norte, né, que é disputada entre China, Índia e Paquistão. Tá? Essa região é uma região estratégica, é uma região onde os três países já ameaçaram inclusive usar armas nucleares nesse conflito, então é uma região de tensão constante aqui. Tá? E destacando a questão econômica, né, a Índia, na verdade, hoje ela se destaca principalmente pela tecnologia, né? Existem áreas que são chamadas, né, consideradas como, por exemplo, o novo Vale do Silício, né? Uma simbologia aí, né, representando lá aquela região dos Estados Unidos, né, o Vale do Silício, tá? Isso em função, obviamente, dos grandes investimentos em tecnologia, ok? Tudo bem? E para a gente fechar aqui, a África do Sul, né, que na verdade faz parte do BRICS, mas não apresenta um crescimento econômico tão significativo quanto os outros países, mas foi, né, fez parte, né, acabaram incorporando a África do Sul ao BRICS, né, que na verdade entrou por último, justamente por ser uma potência regional, tá? Se tornou independente em 1931, tá? Foi colônia inglesa também, tá? Em 2002, né, acabou abrigando, né, a Rio+10, né, em Joanesburgo, tá? A Conferência Mundial sobre Meio Ambiente, tá? Depois lá da Eco 92, e historicamente viveu o sistema de segregação racial chamado de apartheid, né, que a gente também já estudou bastante, né, com a figura do Nelson Mandela, né, visto como líder, né, contra o sistema de apartheid, né, em que depois de muitos anos preso acabou se tornando presidente do país, ok? Então, queridos, queria agradecer a vocês aí, ok? Espero que vocês tenham aprendido aí e até a próxima aula. Obrigado.